Palmeiras e Flamengo, dia 23 de maio. E eu achava até que o Palmeiras ia perder essa liderança antes. O Galo virou galinha. O Flamengo cozinhou o Galo em alta temperatura. Eita, não. Que show de bola, meus amigos. Que atuação avassaladora. Salve, salve, nação rubro-negra! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal e as principais notícias do Flamengo. E é hora de comemorar, né, galera? Comemorar e sorrir, porque a mídia palmeirense está desesperada com mais uma vitória do Flamengo em cima de mais um rival aí por 4-0 diante do Galo, né? Vamos ver como a mídia palmeirense se comportou diante desse atropelo do Flamengo. Então já deixa seu like, galera, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e também hypa o vídeo, compartilha também e confere os créditos na descrição. Sendo assim, sem mais delongas, bora direto pro corte, galera. Essa é a realidade. Tá aí. Então tá aí 4-0 pro Flamengo. E eu tô preocupado, viu, Karina? Rapaziada, vamos deixando o like. Rapaziada, vamos chegar a 130 mil? Vamos ver se chegou a 130 mil inscritos, vai. Queria muito bater agora 130 mil inscritos. Falta muito pouquinho. Faltam 15 pessoas pra gente bater 130 mil inscritos. Bateu agora, bateu agora. 130 mil, muito obrigado. Vamos pra 131, vai. 16 mil pessoas ao vivo. E, Karina, a preocupação é o Flamengo realmente. Queria agradecer a todos que estão aqui na live. A gente fala do Palmeiras e é possível jogar melhor. Hoje o John Arias estava irritado, extremamente irritado o John Arias, que vem para o Palmeiras para poder ter projeção para ir para uma Copa do Mundo, e com esse futebolzinho é que ele está com a posição garantida lá. Ele Sim. não ia para a seleção, porque o Abel colocou ela na lateral e o John Arias não consegue produzir. A impressão que fica é 10 mil likes, Lugó. 10 mil likes. Ei, vamos para 12 mil. 10 mil likes. Então vamos para 12 mil likes. Vai ter o seguinte, Karina, a preocupação é essa. John Arias não joga, Marlon Freitas não joga, Vitor Roque nem vai fazer falta do modo que o Palmeiras quer jogar. E você vê um Flamengo tocando com facilidade. Trocou de técnico. Cadê o passador de pano que fala o trabalho longevo é importante? Porque a continuidade do trabalho é os meus ovos. Continuidade do trabalho não existe. Tem que provar resultado imediato. O futebol não tem tempo para ficar esperando o Bagre, lustrar o Bagre, escovar o dente do Bagre e o Flamengo corrigir rota, Karina. Inacreditável. Tô muito preocupado porque, olha, Palmeiras e Flamengo dia 23 de maio. E eu achava até que o Palmeiras ia perder essa liderança antes. Tomara que chegue pelo menos com mais de 3 pontos. Porque, olha, se fosse amanhã um jogo no Maracanã, olha, podia botar a odd lá. O Mirassol vai ser outra vítima, hein, Lugó? O jeito que eu vi o Mirassol contra o São Paulo, pelo amor de Deus. Vai péssimo, tomar de 5-6. Mas, Lugó, assim, o desempenho do Palmeiras continuou precário, né? Hoje, contra o Bragantino, ficou evidente. O Palmeiras todo atrás, o Bragantino todo no campo de ataque. E o Palmeiras é um time que não consegue construir uma jogada, não fez nada além do gol. É um futebol pobre, de repertório previsível. E, para mim, é tudo essa comissão técnica que consegue entregar. É o que eles conseguem entregar, eles não entregam mais nada. Né? Então, assim, o Flamengo recalculou, Lugó, viu que o Felipe Luiz começou mal a temporada, perdeu a Supercopa contra o Corinthians, perdeu a Recopa contra o Lanús, e falou, não, esse time não tá rendendo, não tá desempenhando em campo, teve questões lá com o Pedro, falou, não, vamos trocar, e deu certo, tá dando certo, Lugó, é jogador evoluindo individualmente, coletivamente tá jogando melhor o Flamengo, e individualmente os jogadores estão melhorando, como você comentou, o Plata melhorando, o Samuel Lino melhorando, então, assim, é muito, e tem um elenco muito recheado, é muito qualificado, tem banco de reservas, como você bem falou, então fica complicado. E o John Arias hoje é assustador, que aconteceu, um jogador extra sério, habilidoso, jogado pela lateral do campo, ajudando na marcação de lateral. O que a gente viu hoje é impossível, um jogador do talento do John Arias, primeiro que está jogando pelo lado que ele não jogava no Fluminense, né? Ele jogava pela direita, está jogando pela esquerda, e ajudando na marcação de lateral. Quer dizer, um atacante do talento dele, ao invés de atacar, não, o que ele tem que fazer é marcá-lo. Então, assim, é uma filosofia muito ruim dessa comissão técnica do Abel. É isso que eu comento, André. Comenta um pouquinho sobre o John Arias. O que faria John Arias no Flamengo? Ele deve estar arrependido. Se ele fosse pro Flamengo, ele estaria voando no Flamengo, o John Arias. Porque o Léo Jardim não é o pardal. O Léo Jardim não é o pardal do Abel Ferreira, André. Vai lá. Ele estaria no lugar do Samuel Lino, com toda certeza. Estaria desfilando. Imagine recebendo bola do Arrascaeta todo jogo. Recebendo bola do Varela, recebendo bola dos laterais do Flamengo. Ele estaria voando, Lugó. Estaria voando.
assim, ele teria a obrigação de acompanhar? Teria, mas é aquela obrigação de fazer a sombra, acompanhar, mas o cara ia ficar preocupado, o lateral tem que ficar preocupado com o John Arias, e não o John Arias preocupado com o lateral. É isso, a mentalidade é essa. Se você enfia o Arias por trás, atrás do lateral, ele vai falar, opa, peraí, eu vou segurar a onda aqui, porque o Arias está atrás de mim. Eu tenho o Arrascaeta, então vamos supor que o Arias está no Flamengo. Eu tenho o Arrascaeta e tenho o John Arias. Eu vou segurar minha onda. É isso, Lugó. Você, com qualidade, você empurra o adversário para trás. O Abel faz o contrário, ele traz o adversário para cima do Palmeiras. Sem necessidade, né? Sem Empurra necessidade. todo mundo para cima do adversário, o Abel traz o adversário para dentro do Palmeiras. Então é isso, o Arias. O Flamengo ia desfilar, Lugó. Estaria desfilando, Lugó, desfilando. Tá aí, Karine, o Varela, hein? Puta, belo lateral, não? Excelente, Olha, o Varela aqui. Excelente lateral, o Varela, não? A gente falou, Aliás, fez um porque cruzamento na medida ali na jogada do gol do Arrascaeta. Excelente lateral bola, né? direito. Que foda, não? Ah, mas não é, Lugó. Fundamento. Lugó, esses caras que ganham 1,5 milhão, não é possível que o cara não tenha fundamento de bater. Eles não acertam um cruzamento no Palmeiras. Como é que o Felipe Anderson, quando vai cruzar, cruza no chão? Felipe Anderson foi marcar hoje uma bola que ele estava marcando, quando ele perdeu, ele caiu, ele perdeu a força, ele foi para trás. Como é que um cara que ganha 1,5 milhão não sabe cruzar? O que o Varela fez de excepcional? Cruzou. Qual é a função do Varela como lateral? Cruzar. Porra! O cara ganha excepcionalmente e não sabia cruzar, pôs com a bola com a mão. Mas caramba, ele tem que no mínimo cruzar 4, 5 bolas por jogo. É isso que você tem que extrair do teu jogador que ganha 1,5 milhão de reais por mês. E não sempre está dando desculpa de quantos jogos, viajamos, não descansamos. É o tempo todo desculpa. Gramado, é o gramado. Foi a coletiva de João Martins, Lugó. Eu imagino que foi a coletiva do João Martins. O João Martins, a coletiva do Palmeiras, reconheceu que o Palmeiras jogou mal. Até o João Martins é melhor que o Abel. Até o João Martins reconheceu e falou na coletiva que o Palmeiras jogou mal. Agora o Abel já inventou uma desculpa. Não, porque hoje o calor, a linguiça de Bragança, porque a arbitragem, ele inventar uma desculpa. Até o João Martins reconheceu na coletiva que o Palmeiras fez uma partida horrorosa. Enquanto isso, aí não vem falar, é por isso que eu acho legal, mas o bacana hoje, pelo menos, não tem arbitragem, né, Karina? Para de falar de arbitragem, vamos falar de bola. E de bola hoje o Palmeiras não jogou nada. O palmeirense, para de reclamar da arbitragem, para com Varmeiras, Varmengo, para com o absurdo. Vai dentro de campo, porque se tomar um 3-4-0 do Flamengo, não vai ter desculpa de arbitragem. Vocês estão nessa de arbitragem, de campo, de gramado, porque vocês estão achando que vai ser na Bacia das Almas. Então trate Palmeiras de jogar bola, porque se pegar o Flamengo com esse futebol de hoje, é caixote. É caixote, 23 de maio é o jogo, gente. Se o Palmeiras tiver pretensão de alguma coisa no Brasileiro, não pode perder para o Flamengo dia 23 de maio. Tô falando disso há muito tempo. Os palmeirenses tiram sarro de mim. Isso aí é louco, não. Vocês que são espertos. Vocês aí da mídia palestina que são bando de baba-ovo do Abel, estão aí. Tudo achando, estão no mundo de Nárnia. Estão no mundo de Bob. E aqui não. Aqui é o canal que não tem o rabo preso com ninguém, que não vive de Palmeiras, que não tem rabo preso e que fala o que nós estamos vendo. E se chegar 23 de maio, Karina, eu nunca torci tanto por uma data FIFA agora. Eu queria que a Copa do Mundo fosse agora, tirasse 14 do Flamengo, 12 do Palmeiras, e a gente só voltasse a falar de futebol em setembro, viu? O Ralf Rangel mandou aqui, André, você tem razão, trocar o técnico faz a diferença. Você sente que tem o dedo do Careca aí? Eu não sei, quem tem que sentir o dedo do Careca são vocês, e não nós. Você é flamenguista. Lá vem o Cebolinha que me encheu o saco, ó. Grande Cebolinha. Eu gosto de Cebolinha, Lugol. Não fala mal. Também gosto. Eu gosto muito do Cebolinha. Comentários lúcidos. Ele tem comentários muito lúcidos. Alô, turma. Malvadão atropelou as galinhas sem piedade. Estamos ansiosos para pegar o Palmeiras no Malaca. Lugol adotado. Sai fora, adotado, coisa nenhuma. Kalina linda, André, meu favorito. Sai fora. Boa, Agora, Lugol, vamos lá. A diferença é a seguinte: o Pulgar tá machucado, não tá jogando. Aí quem que eles escalam? O Everton Araújo, jogador da base. O Palmeiras não tem um volante. O que eles fizeram? Eles escondem o Luiz Pacheco. Eles escondem o Luiz Pacheco porque não quer renovar um ano a mais. Então esse menino tá protelando, quando poderia já ter uma chance de estar jogando como primeiro volante para resolver o problema desse meio campo.
E o menino do Flamengo resolveu. Enquanto o Pulgar não estiver jogando, tá jogando ele. Jogou hoje de novo, quase fez um belo Esse gol aqui, hoje né? de O novo. Everton Araújo, né? Esse aqui, né? Everton Araújo, né? É, o Everton Araújo. O Everton Araújo. Moleque da base. Da base do Flamengo. O Palmeiras, por que o Abel Ferreira insiste em não pôr o Luiz Pacheco para jogar, Lugó? Que é um dos melhores volantes do sub-20 do Brasil, foi capitão de seleção brasileira. Eu não entendo, Lugó não entra na minha cabeça. O Palmeiras fica aquele deserto no meio-campo, enquanto ele podia preencher o meio-campo com o Luiz Pacheco como primeiro volante, dar uma liberdade um pouco maior para o Marlon, para esse fazer a conexão entre a primeira volância e o ataque, e o Andrés Pereira municiar os atacantes. Aí ele joga com 4 atacantes enfiados, Flaco e Sousa por dentro, o Arias e o Alan para fora do campo, conversando com os bandeirinhas. Não dá, Lugó, me desculpa. A diferença de mentalidade é gigantesca. Você vê o desenho tático do Flamengo, é uma diferença abissal, Lugó. Hoje o Flamengo mostrou para mim a diferença abissal de que é o que o Flamengo joga e o que o Palmeiras joga. Você achou dessa divulgação do André? Comenta aí, meu Deus! O Delmerson Luiz, o Palmeiras e o Fluminense são 2 times que só vencem com faltas. Vocês têm que aprender a jogar sem falta, porque quando pegar o Flamengo, já sabe. Ah, meu Deus do céu. Um abraço pro Delmerson Luiz e o Leonardo Ferreira Lugó. Vocês são os campeões de audiência nesse momento. Parabéns. Muito obrigado. O canal vai crescer, mas você que puder estar aí assistindo, deixa o like e se inscreva. Vamos bater 130 mil. Queria muito 140 mil inscritos. 140 mil inscritos, vai. Se essas 7 mil pessoas se inscreverem, dá 140 mil inscritos. Um abraço pro Leonardo Ferreira e o Júnior 1994. O placar lá em Bragança mostrou a diferença. Enquanto uns levam 3-0, a gente ganha de 1-0. Vocês gostam de like dos rivais? Segue o líder vendido. Então tá aí, vamos ficar então. Segue o líder, viu, Karina? Vamos querer o Júnior. Segue o líder, não enxerga nada. Um abraço pra você. Respeite sua opinião. Bom, é uma porta ali, a foto dele é uma porta, né? Não precisa explicar mais nada, né? O RC Terraflamista mandou: turma, hoje ficou nítido que os 4 jogadores do ataque não têm posição. Eles trocam a todo tempo. Até o Pedro virou arco. Pulgar vai suar para voltar. Saudações do Brunegro. Eu falei o volante do Everton Araújo. Everton Araújo, ele é mais maleável que o Pulgar. O Pulgar é mais gessado, né? O Pulgar é um volante mais volantão mesmo. Tudo bem, se impõe fisicamente. Só que assim, o menino, ele tá fazendo 2 funções. Ele fica lá atrás da marcação e quando sai, ele sai para o jogo. Então, o Pulgar vai ter problemas para voltar a ser titular. Ó, tá, vamos deixando like, vamos chegar a 15 mil likes, vai. Quero 15 mil likes agora, com essas 7 mil pessoas aqui, audiência rotativa na Turma do Amendoim. Se inscreva, rapaziada, queria muito bater 132 mil ainda nessa live. O Shaolin mandou aqui, Nigol, Lugó, escreve direito. Fralda cheia, André Chorão, Nigol, fralda cheia, André Chorão e Karina Linda. E você é uma aberração, sai fora, uma aberração dessa, esse Shaolin aí, me encheu o saco. E o Ivanei Souza, fala turma, saudações do Brunegra. Se o Abel viesse aqui no Ninho, o porteiro não deixaria ele entrar no Ninho do Urubu. Com certeza. O Abel, se ele fosse técnico do Flamengo, já tinha se mandado embora. Ele não duraria no Flamengo. Né? Não tem. Dança da bundinha lá no galinheiro. O galo virou galinha. Cara, olha só, não, sério, olha só isso aqui. Eu tô com um americano, amigo meu americano, Aldo, ele é americano, tá? Ele torce pro Giants, o perfil dele é Gringo Fla Giants. E aí ele virou Flamengo, a esposa flamenguista, ele virou Flamengo e é apaixonado pelo Flamengo. Como é que é hoje? Comemos hoje chicken, como é que é? We have some buffalo chicken wings. Buffalo chicken, aí depois, como é que é? Depois que come, como é que come? They were delicious. Ai, meu Deus do céu. O frango frito é muito bom. É muito bom. Comemos uma galinha, rapaz. Comemos uma galinha. Freguesaço. Quando vale... Meu irmão, o Flamengo não queria aquela Copa do Brasil ano passado. O Flamengo queria o Brasileiro e a Libertadores. Quando o Flamengo quer, Aldo, quando o Flamengo quer, Ale, o Flamengo esculacha o Galo. É nosso quintal, é nosso freguês. Arena Gonzalo Plata. Arena Gonzalo Plata. Comemos uma galinha, depois, ó.
É a casa dele, pô. É A casa dele, do é a Gonzalo casa- Plata. A casa do Gonzalo Plata. Ali, tá feliz demais, né, irmão? Deixa eu ver aqui, peraí. Tá sem áudio, tá sem áudio. Vai lá. Não, tá sem áudio. Agora foi, Tá sem agora áudio. foi. Boa Agora noite, foi. Gabriel. Boa noite, amigo Aldo. Deu sorte aí pro Mengão, né? O americano Aldo aí torcendo pro Mengão. Cara, muita alegria, muita felicidade. O jogo que começa, de repente, até com o Atlético Mineiro tentando acelerar o jogo, tendo mais posse de bola. E aos poucos eu fui entendendo a estratégia do Jardim. Ele entregou a bola, de fato, pro Atlético naquele momento. E quando saiu de forma vertical, saiu muito rápido Só um e minuto, foi só um minuto, letal. só um minuto. Eles estão preocupados, não estão? Eles falam isso, ganhando de 1-0, um golzinho de diferença, eles vêm aqui falar segue o líder. Eles estão morrendo de medo, na verdade. Né? Eles estão tremendo, não estão? Fala pra mim que eles estão tremendo. Fala. Estão com medo. O Flamengo tem um jogo a menos, são 2 confrontos diretos ainda contra eles. O Flamengo joga um futebol melhor do que o do Palmeiras, agora sem clubismo, fazendo uma análise jornalística mesmo. O que o Flamengo está jogando é uma barbaridade, né? É assim, muito mais futebol que o Palmeiras, que vem sendo ajudado pela arbitragem e vem ganhando a 0. O Flamengo amassou, era para ser 8. Teve mais uma trave ali, com direito a canetinha do Plata no contra-ataque. Teve canetinha do Plata, ele foi maldoso, ele foi cruel. Como cruel! Muito cruel. O cara veio, ele deu assim, ó. Ele fez assim, ó. Um toquezinho só na canetinha. Qualidade. Então, qualidade de caneta. Que loucura. Lembrando o Januário de Oliveira, cruel. Mas vou falar, nós estamos a um gol a mais que o Palmeiras. Ele é O maluco saldo, igual a né? mim, tá? Ali, ele casou com uma brasileira. Para explicar pra galera que tá chegando aqui, o Aldo Gonzalez, a família sua é de origem Do Equador, mas ele nasceu aqui, ele é americano. E ele conheceu a Andréia, que é brasileira, flamenguista fanática. E ela apresentou ele, e ele viveu tudo desde 2019 e tudo mais, e ele é Flamengo hoje, fanático, tatuado, ó, todo tatuado. E, cara, ele tá impressionado com a qualidade do Flamengo. Ele tá impressionado. E ele falou, o que ele falou aqui é impressionante, né, Aldo? O Flamengo tá jogando muita bola e você tá falando o quê? Que o Flamengo tem uma vantagem em cima do Palmeiras já? Tá com um gol a mais. Ó, ele é maluco que nem eu. Um jogo a menos. O confronto com ele vai ser nós pegar a liderança. Só que o Palmeiras vai ter que perder um jogo. Não, é só ganhar dele direto. É ganhar deles. É o que você falou. O Flamengo, eles estão com um gol a menos que a gente no saldo geral. Mais, né? E tem um jogo a mais. Se a gente ganha o jogo deles, verdade, a gente passa eles. A gente passa eles ali. Não, é isso. O Flamengo tem um jogo a menos, aquele contra o Mirassol, né? O Palmeiras realmente vem jogando, não tá jogando bem, mas vem fazendo resultado. 1-0 aqui, pênalti que não aconteceu ali, um erro de arbitragem ali, mas tá indo. Ele não tá largando o osso. Dessa vez ele tá mais firme do que estava no passado. Ainda sangra muito, né? Os caras sofreram muito no passado. Então, assim, o Flamengo não pode também dar mole. Tem que continuar jogando bem, tem que continuar vencendo, porque vai ter o confronto direto daqui a pouco, né? Se eu não tô enganado, ali próximo ao dia 20, mais ou menos, desse mês, né? Do próximo, né? Próximo dia 20 aí, tá chegando a hora, Gabriel. Vamos ter que diminuir o máximo que dê aí, para a hora que chegar o confronto direto já poder pelo menos assumir a liderança ou até empatar com o número de pontos do Palmeiras, né? Mas assim, eu entendi o que o Aldo quis dizer. O Palmeiras teria que tropeçar para a gente já assumir agora, né? Antes, de repente, dos dois confrontos. Isso aí, com o jogo que tá atrás. Agora, Ale, vamos lá. Só para a gente pontuar aqui. O Flamengo hoje tem o melhor futebol do Brasil, fato. E a gente percebe o Flamengo também sobrando em praticamente todas as posições e recuperando jogadores. O Samuel Lino muito bem. O Pedro voando. O Pedro tá na Copa, né? O Pedro tá na Copa, Aldo. Tá, tem que entrar, pô. Quem vai jogar a posição na Copa? Sem Estevão. Brasil não tem camisa 9. Falta. Exatamente. Falta Pedro. E, cara, como tá jogando o Pedro, você vê como... Agora, temos que falar aqui, a juíza lá, a Bandeira fez de tudo para tirar o gol do Pedro, hein, cara? Que loucura, rapaz. Qualquer um percebia na hora. Eu de olho, olhômetro, eu vi que o jogador estava em posição legal, que deu a bola pro Pedro. O Everton Araújo. Everton Araújo, o braço do jogador, do defensor do Atlético Mineiro estava à frente ali, foi claro, ela erra ali. E se alguém tinha dúvida com relação ao Pedro, não tem, tá atrás da linha da bola. A questão era o Everton Araújo, jogada clara, gol legal,
Mengão 4-0, chocolate, Plata jogando uma barbaridade. Como gosta de jogar nesse lugar, hein, o Gabriel? Como gosta. E vamos... Já falei que é a casa dele, tá? A galera no chat aí, já tem o botãozinho aí de pedir desculpa pro Plata? Já não? A galera do chat aí, desculpa, Plata. Vambora pro chat, desculpa, É fila, Plata. fila. Tô zoando. Gente, olha só, não tem nada de desculpa. Ele tava vacilando. A dura que ele tomou, tanto dos youtubers, dos jornalistas, quanto do próprio Leonardo Jardim na coletiva, ela foi muito importante. Não tem que passar a mão na cabeça de quem está errando. Ele estava errando, ele caiu na realidade, né? E hoje ele está jogando essa bola toda. Cara, para mim, um dos principais nomes da partida. Agora, o outro nome que a gente tem que falar aqui, que além de sorte está demais, é o Rossi. Como jogou o Agustín Rossi, como agarrou. Meu irmão, que defesas. Goleiro que, além de tudo, tem sorte. Defesas a queima-roupa, defesas de reflexo. Eu fiquei impressionado com o Rossi, hein? Merecendo também Copa do Mundo, tá? Não é de agora, o Rossi vem fazendo bons jogos, às vezes tem alguma falha ou outra, mas por excesso de confiança, né? E o jornal Olé lá na Argentina já traz o Rossi como um dos candidatos, sim. É possível, não está tão encaminhada a convocação, mas muitos argentinos pedem o Rossi na seleção. Inclusive a imprensa argentina já está pedindo isso há algum tempo, devido às Libertadores que o Rossi vem fazendo, né, Gabriel? Exatamente. Olha aí, ó. Olha o recado aí. Pessoal falando que malandro foi o Hulk, que saiu antes de tomar de 4. Cara, eu achei o Hulk chegando no estádio, eu até falei contigo, Aldo. A gente estava aqui em casa e a gente tem uma sorte junto, hein, cara? A gente quebrou aquele tabu contra o Juventude. A gente foi campeão carioca agora recentemente. Todos os jogos que a gente vê junto, a gente meteu 3-1 no Galo, aquele jogo da briga lá do preparador. Foi mesmo, Pedro. foi mesmo. A gente estava junto. Tá na minha casa. Tava na tua casa. Então, sempre que a gente tá junto, o Flamengo vence ali, é impressionante. E hoje foi de chocolate, né? Esse chocolatinho é bom, né? Chocolate. Hot chocolate. Hot chocolate, chocolate quente. E o pessoal tá falando assim, malandro foi o Hulk, que não ficou para ver o que aconteceu. Mas, Ali, é importante a gente falar aqui que o Flamengo tá jogando um futebol, cara, impressionante. A qualidade, o Flamengo chega muito rápido no ataque, com toques, precisos. É impressionante. O time não precisa ter muita posse de bola, mas quando o time consegue a posse de bola, é tic-tac. É muito objetivo, né, Gabriel? Um time vertical, é a escola futebolística do Leonardo Jardim, que a gente falava. Muitas vezes fala, putz, mas o Atlético Mineiro aqui tá com mais posse de bola. O jogo começa com o Atlético em cima, tentando acelerar jogadas. Eu até fico um pouco observando, assim, meu Deus, Leonardo Jardim entregou a bola para o Atlético, ou o Atlético está empurrando o Flamengo contra o seu campo? Não, ele entrega a bola, já no primeiro ele já dá um susto, já faz o gol. O nível de aproveitamento do Flamengo hoje foi excelente. Em 7 chutes pro gol, fez 4. Quer dizer, excelente. Flamengo aí sendo letal, né? Muito bom, muito bom. Jogando o melhor futebol do Brasil, concordo contigo, né? E muito rápido na transição. Aquela posse de bola interessante. Recuperou, já utiliza corredor, utiliza o meio, a transição do meio-campo. Time muito rápido, né? Muito rápido, lembrando que a gente estava com alguns desfalques aí também, né? Paquetá que vinha bem, tivemos o retorno do Jorginho, muito bom o Flamengo, mais uma vez, mais um excelente jogo. O Flamengo tira o pé, inclusive, no segundo tempo, viu, Gabriel? Em ritmo de treino, faz o 4º gol. Quando o Flamengo dá uma acelerada, faz o 4º gol. E no gramado sintético, né? O sintético, o Flamengo costuma empurrar no Botafogo, empurrou no Galo. A gente fala empurrar, hein? O pessoal tá dizendo que foi gol do Flamengo, 5-0. Cara, mas que chocolate num rival unilateral. Eles chamam a gente de rival, a gente não, né? Mas que chocolate no Galo, hein? É gostoso ganhar. Eu acho um jogo espetacular. O trabalho de Léo Jardim é espetacular. Espetacular. Mostrou o time a jogar bola de novo. Como os tempos de Jorge Jesus. Como Jorge Jesus. É impressionante, cara. É impressionante, não deixe em português. Eu fiz um vídeo essa semana, você viu, falando sobre isso? Nunca deixe um português treinar o Flamengo. É impressionante, cara, o que está acontecendo, o que a gente está vendo diante dos nossos olhos. O Flamengo no tapetinho, estou mandando, o Flamengo no tapetinho voa. O Flamengo, com o Leonardo Jardim, ele consegue fazer algo que encheu os nossos olhos com o Jorge Jesus, que é um futebol bonito. De você estar vendo o jogo e a gente, em momento algum, estava preocupado do Flamengo
do Flamengo tomar um gol e ter o risco de tomar um empate. Eu já, no primeiro tempo, eu falei para ele, eu falei assim, 3-0, vai ser 3-0 e eles vão embora. Foi mesmo que você falou. Primeiro, eu falei para ele, vai ser 3-0 no primeiro tempo e eles já vão começar a ir embora, porque passa confiança pra gente. Aquele jogo lá que perdeu para o Red Bull Bragantino foi um ponto fora da curva, uma volta de data FIFA, o time volta desconectado, como o próprio Boto falou comigo, e o Flamengo ainda tem muito a crescer, tem contratações para chegar no meio do ano, vai se ajustar, o Flamengo já tem um atacante contratado, o Flamengo já tem um atacante, tá? De scout, eu não vou falar, não vou antecipar, não posso. O Flamengo cozinhou o Galo em alta temperatura. Eita, nós, hein? O Flamengo cozinhou o Galo em alta temperatura na Arena MRV, velho. Meu Deus do céu. O Galo saiu depenado, meu. 4-0 pro Flamengo, fora o show de bola. E parecia treino em alguns momentos, hein? Apesar do Galo ter enfrentado o Flamengo de peito aberto, né? Vamos falar a verdade. O Galo não correu na briga. Esse galinho é bravo. Mas o Urubu se sobressaiu, conseguiu ganhar do Galo lá de uma forma até, não vou dizer que foi fácil, né? Mas o que acontece? O Galo, como tem toda essa história de rivalidade com o Flamengo, ele não iria se retrair, ficar atrás, ainda mais na frente da sua torcida. E realmente o Galo tentou enfrentar o Flamengo. O Galo foi para cima do Flamengo. Então o Atlético Mineiro hoje fez um jogo honesto. Não foi aquele jogo retrancado, não foi aquele jogo de time pequeno. Foi um jogo de time grande contra time grande. Embora o time do Flamengo tenha sido superior em campo e tem exatamente um elenco bem superior ao elenco do Flamengo. Sem falar ao elenco do Galo, né? E sem falar na questão financeira, né? O Galo a gente sabe que está numa pindaíba gigante, está com um problema sério financeiro, não sabe se os jogadores estão recebendo em dia ou não, já teve muitos burburinhos aí quanto a isso. O Hulk, que era para entrar no jogo hoje, foi até relacionado, mas acabou indo embora para casa, porque depois saiu a notícia que ele estaria negociando com o Fluminense, por isso que não jogou. Então fica uma situação complicada. Fica muito vulnerável o time do Galo frente a um Flamengo poderosíssimo em tudo, né? Poderoso no elenco, poderoso nas finanças, poderoso no número de torcida e poderoso no Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo hoje muito superior ao Galo, né? Realmente cozinhou o Galo de 4-0, com os jogadores do Flamengo se desempenhando bem, né? Pedro jogando muita bola, fazendo 2 gols. Aí você vê o Gonzalo Plata, que esses dias atrás aí estava quase fora do Flamengo, né? E fez um golaço, né? Driblou, todo mundo pegou a bola, foi carregando, ninguém chegou nele, ele meteu um golaço ali, de fora da área. Cara, assim, e aí depois o Arrascaeta também, cara, fazendo o seu golzinho de cabeça, né, velho? Ele subiu junto com o Pedro no cruzamento que foi do Varela, né? Uma jogada que começou ali, se eu não me engano, foi calcanhar do Plata, e depois viu o Varela e meteu um cruzamento e pegou o Arrascaeta, que é baixinho, né? Arrascaeta, e aí fez o gol. Então, assim, cara, foi um jogo muito superior do Flamengo. O Galo tentou ir para cima do Flamengo no primeiro tempo, e o Flamengo ele dominou o jogo inteiro. Por quê? Porque às vezes que o Galo tinha a bola, a impressão que dava que o Flamengo estava treinando a defesa, treinando a sua marcação, né? Chamou o Galo vinha para cima e o Flamengo nos contra-ataques chegou até a fazer gol. Simples, coisa, não, o Flamengo ficou atrás, não, o Flamengo ele joga de acordo com o adversário, né? Isso é uma das premissas, uma das características do Léo Jardim. Quando ele precisa ficar atrás, ele fica, quando ele precisa contra-atacar, ele contra-ataca, quando ele quer que o time seja objetivo, ele é objetivo, e nos momentos, pelo menos nos 3 gols do Flamengo ali, o Flamengo foi objetivo, né? E o segundo tempo, por exemplo, o Galo voltou, achou que ia melhorar o jogo, né? Mudou alguns jogadores, mas o que aconteceu? Não aconteceu, né? O Flamengo, inclusive, no finalzinho, fez um gol até fácil, né? Tocando dentro da área ali, com todos os jogadores do Galo ali tentando marcar, e foi uma facilidade, né? Cruzamento do Everton Araújo e com complemento do Pedro. Realmente, o Flamengo foi muito superior hoje. Não tem nem o que falar, cara. Não tem nem o que falar. Você vê aqui, ó, foram 14 finalizações do Galo, e 4 que eles acertaram no gol, obrigando ali o Rossi a fazer belas defesas ali.
E mesma coisa, o Flamengo que chutou apenas 7, metade do que o Galo chutou, só que fez 6 no gol, né? 6 no gol e fez 4. Fez 4. E o Everton evitou 2 ali, que era para ser 6-0 esse jogo, cara. 6-0 tranquilo, porque e teve uma bola ainda que o Flamengo no finalzinho foi na trave, né? Do Everton Araújo, né? Era para ser um golaço também, aquilo lá. Mas acertou na trave, uma pena, né? E aí você vê, ó, 50% de posse de bola para cada lado. O alto nível do jogo que a gente teve hoje, você viu pelo 93% de acerto de passe do Galo contra 91% do Flamengo. Entendeu? É acima da média isso daí. Né? Um jogo realmente jogado, jogo aberto, né? Entre um time enfrentou o outro. Ninguém se escondeu. O Galo não se escondeu. Então a torcida do Galo, por mais brava que possa ficar pela essa goleada, né, não pode falar que os jogadores não lutaram, não foram pra cima e não tentaram. Porque isso eles fizeram. Só que o Flamengo é muito superior, né? Aí não tem como, cara. Não tem como. Foram 10 faltas do Galo, 13 do Flamengo. 1 amarelo do Galo e 2 do Flamengo. Nenhum vermelho. 1 impedimento do Atlético Mineiro e 2 do Flamengo. Né? 8 escanteios do Atlético Mineiro e 1 do Flamengo, tá? E com esse jogo, o Flamengo termina a rodada com 26 pontos, na segunda colocação, né? Só que com um jogo a menos que o Palmeiras e tem um confronto direto com o Palmeiras ainda. Isso que pode acontecer é o Flamengo, se o Flamengo ganhar do Palmeiras, pode ser líder do Brasileirão, só que porque o Flamengo já tem um saldo de gols maior que o do Palmeiras. Se manter esse jogo que o Palmeiras está fazendo de 1-0, 2-1 aí, o Flamengo sempre metendo 4, depois 2-0, e o Flamengo vai melhorando mais ainda do jeito que está avançando a temporada. Cara, o Flamengo vai ter maior saldo de gols, melhor ataque do Palmeiras ainda. E já tá com o melhor ataque, ó, 24 gols do Flamengo e 23 do Palmeiras, tá? E o Galo, velho, o Galo tá complicado, né? 15ª colocação, 14 pontos, mesmo número de pontos do Santos, que é o primeiro da zona de rebaixamento. O Galo tem que se cuidar aí, senão vai ficar a luta contra o rebaixamento, cara. E o jeito que tá jogando mal aí ultimamente, sei não, hein? Complicado a situação do Atlético Mineiro, hein? Bem complicado. Aí você vê aqui, ó, cara, 8 escanteios pro Galo, nenhum aproveitado, né, velho? Meu Deus do céu, né? Que coisa, realmente o Atlético Mineiro, com esse elenco muito bom que tem ainda, não tá conseguindo transformar em futebol. Né? Não tá conseguindo transformar em futebol, aí tem que ver o que tá acontecendo, né? Teve a situação do Hulk aí, que vai embora, chegou a ser relacionado, mas vai pro Fluminense, né? Acabou não ficando lá no estádio, meio bem complicado isso aí, né? Essa situação financeira atrapalha bastante a cabeça do jogador, né? Mas é isso, cara. Enfim, parabéns por essa vitória do Flamengo aí. O Flamengo que hoje na escalação foi com Augustinho Rossi, Guilherme Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Everton Araújo, Jorginho, Gonzalo Plata, Arrascaeta, Samuel Lino e Pedro. Pedro, um cracaço, né? 2 gols, jogando muita bola, candidatíssimo aí para a seleção brasileira, mas eu não acho que vai ser chamado não, né? O Ancelotti já deve estar com a cabeça em outro jogador. Samuel Lino melhorou bastante o futebol dele depois que ele veio com o Léo Jardim. Arrascaeta cada vez mais craque. Arrascaeta está melhorando muito, né? De acordo com a condição física dele, vai melhorando, ele vai melhorando o futebol dele, ele depende muito disso. E o Gonzalo Plata, que era praticamente quase descartado no Flamengo, recuperou seu futebol e fez um golaço. Então tá muito bem. Léo Pereira, né, firme na zaga, tranquilo. Léo Ortiz também hoje muito bem. Varela faz tempo que melhorou o futebol dele, né? Depois que o Wesley saiu, e ele melhorou aquilo que ele não sabia fazer, ele não sabia atacar. Hoje ele ataca, ele defende, faz bons cruzamentos, tanto é que o cruzamento dele saiu o gol do Flamengo na cabeçada do Arrascaeta. Alô, meus amigos, boa noite. Hoje sou eu que vou fazer aqui a apresentação. Que show de bola, meus amigos. Que atuação avassaladora. Que baile no galinheiro! Eu estou pensando seriamente em pedir aos Menin que mudem o nome da arena para Arena do Mengão, porque nós passeamos lá o tempo todo. Meu Deus do céu! Que show de bola! E o que é mais interessante,
esse Flamengo do Leonardo Jardim melhora jogo após jogo. Esse time está dando uma liga cada vez mais sensacional. Palmeiras que se cuide, porque nós já estamos lá, inclusive, com o melhor saldo de gol. Basta ganhar do Mirassol e depois ganhar lá no Maraca, dos nossos fregueses eternos. E aí a gente vai para a parada da Copa do Mundo na liderança do campeonato. Agora é Estudiantes de La Plata. Se jogar essa bola que jogou hoje, ganha lá também. Cavalinho. Que otimismo, hein, meu amigo? Toca aqui. Eita ferro! O Cavalinho está eufórico, não aparecia há muito tempo, mas lógico, depois de uma exibição como essa, não tem como não aparecer. Boa noite a todos. Hoje é dia 26 de abril de 2026 e assistimos hoje, talvez, a melhor atuação do Flamengo sob o comando do Leonardo Jardim. Ele completou hoje 7 vitórias consecutivas. Perdão, 7 vitórias consecutivas com um jogo que está cada vez ficando mais encaixado. O que me impressiona muito nesse time do Leonardo Jardim é que ele está botando realmente em prática, a gente está vendo na prática a teoria dele. Time que não perde bola, com toque de bola lá atrás, a não ser quando já está com o jogo decidido. Time muito rápido, time mortal nos contra-ataques, com hoje um dado a mais. Vocês lembram? Na última vitória, quando o Flamengo ganhou 2-1, né, do Vitória, e muitos gols foram perdidos, e o Leonardo Jardim falou uma coisa interessante. Ele disse, olha, o importante é que nós criemos as chances. Mais cedo ou mais tarde, as bolas vão começar a entrar. Se a gente olhar hoje, o Flamengo, salvo engano, fez 7 finalizações. 7 finalizações. Dentro do gol, 6. Porque foram, além dos 4 gols, 2 grandes defesas do Everson. Uma no chute do Arrascaeta, que pintura ia ser aquele gol, meu Deus do céu. O que é aquele passe de calcanhar do Pedro? Gente, o que jogou o Pedro hoje, meu Deus do céu. Mas não foi só o Pedro, o que jogou o Arrascaeta, o que jogou o Plata, que faz até com que eu já comece a live botando esse superchat na tela. Hermano Macedo, Plata, nunca critiquei. Abraço, mestre. Abraço para você também, hermano. Eu acho que, certo, é verdade. Hoje é um dia para quem critica o Plata, dar a mão à palmatória. Está aqui a minha mãozinha, porque hoje o Plata jogou uma barbaridade. Eu só não concordo, houve um determinado momento da transmissão que disseram assim, não, acho que foi o Paulo Nunes que falou, olha, eu gosto do Paulo Nunes, é um dos ex-jogadores que eu gosto mais, comentarista, né? Ex-jogador comentarista. Ele disse assim, não, tudo é confiança. O Leonardo Jardim deu confiança para o Plata. Porra, alguém deu mais confiança para o Plata do que o Felipe Luiz, gente? Pelo amor de Deus, não é confiança, é orientação tática. O Plata com o Leonardo Jardim, bem como o Samuel Lino lá do outro lado, jogando muito também. Os dois passaram a ter papéis táticos diferentes no time do Leonardo Jardim. E passaram a ter orientações também bastante diferentes. O que o Felipe dizia? Tomou a bola, calma. O Leonardo Jardim já vai começar a falar, então eu já vou ser obrigado a interromper aqui para a gente botar o nosso careca de estimação na tela. Deixa eu... Está aqui já ele falando. Enfim, nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre muitas coisas. A verdade é que está dando gosto de ver o time do Leonardo Jardim jogar. Está dando gosto. O Leonardo Jardim está devolvendo ao rubro-negro o prazer de ver o seu time jogar. Isso é fundamental. Isso é tudo que o torcedor do Flamengo quer. Então, deixa eu dividir a tela para botar ele aqui, porque hoje ele merece todos os elogios possíveis e imaginários. Vamos lá. Na final da Copa do Brasil contra o Atlético 2024. Obrigado. Vamos lá, então. Vamos ouvi-lo a partir de agora.
na final da Copa do Brasil contra o Atlético 2024. Obrigado. Boa noite a todos. Com certeza que já referi isto anteriormente, das qualidades do Plata, e também falei de uma primeira fase, que da integração dele não estava dentro daquilo que a gente pretendia, desde o momento que ele integrou as ideias do grupo em termos de trabalho, em termos de atitude, o talento está lá. Eu já conheço o Plata desde a altura do Sporting, é um jogador que eu já sigo há muito tempo, sei das qualidades dele. Eu também sabia que ele tinha feito um gol extremamente importante aqui, e eu queria referir o gol que ele fez, mas principalmente a atitude também defensiva no jogo. Ele ajudou muito o Varela sempre em termos defensivos, e isso foi importante para mantermos os corredores equilibrados. Sabemos que o Atlético era uma equipa que gosta de construir a três e atacar bem nos corredores, e quer o Plata, quer o Lino, depois o Araújo conseguiram esse equilíbrio. Aqui, Jardim, Ângelo Furtado, Time Web Esporte, canal Paparazzo Rubro Negro. Jardim, em pouco tempo que você chega no Flamengo, você já alcança uma marca importante, que são 7 vitórias consecutivas, passando o treinador anterior e chegando à próxima marca do Jorge Jesus. Queria saber de você, tão pouco tempo no Flamengo e já conquistando grandes resultados. Assim, para mim o importante, como vocês sabem, é a atuação da equipa, aquilo que a gente propõe, a atitude que os jogadores têm perante os adversários, quer no respeito que temos em termos defensivos, mas também respeito àquilo que é as nossas ideias, e jogar todos os jogos de forma a tentar sair vencedor. Foi isso que fizemos, e depois os resultados positivos ser sequência do trabalho. No futebol não existe troféus individuais, existem troféus coletivos, e é para isso que trabalhamos e é para isso que eu estou extremamente focado. Jardim, boa noite. Canal do... Estou achando ele sério demais para quem acabou de ver o time dele dar uma aula de futebol, né? Uma aula de futebol. Estou achando ele meio sério em excesso. Mauro Santana, na última coletiva, você foi perguntado sobre os gols perdidos pelo Flamengo diante do Vitória, e você dizia que, apesar da preocupação, mas que você estava feliz pela produção da equipe, que a equipe estava produzindo. Hoje, o Flamengo foi bem mais cirúrgico, o Flamengo foi bem mais letal, né? Queria que você fizesse um contraponto justamente sobre isso, e também pelo fato de que talvez, pelo que você pensa do modelo de jogo, de não fazer tanta questão da posse de bola, se de alguma forma o seu time joga mais à vontade fora de casa. Aí ele já começou a sorrir, olha lá, já está abrindo um sorrisinho, porque o repórter lembrou o que ele disse, né? Que o importante era criar muitas chances. Não, em relação a essa situação, eu acho que eu acabei por responder o que aconteceu hoje, não é? Criámos e fomos mais eficazes e acabámos por fazer 4 golos. Eu, como treinador, a minha ideia perante o trabalho dos jogadores é vamos criar, e depois, com certeza, há dias que vamos ter mais eficácia, mas há dias que vamos ter menos eficácia. No último jogo com o Vitória, a eficácia foi baixa, foi por isso que só fizemos 2 golos. Hoje acabamos por ser mais eficaz das situações que criamos, e estou feliz com isto, porque eu sei que o futebol, às vezes há jogos que por um motivo ou outro a bola não entra. Jardim aqui atrás, boa noite, Cidão Mário da Litoral News. Como diria o Bruno Henrique, o Flamengo tem um elenco de outro patamar, e no meio você tem várias opções. O Everton Araújo está muito bem, aí tem Jorginho, tem Saul, hoje 3 jogadores ficaram de fora. Você está vendo esse momento dos seus jogadores ali do meio de campo, volante, também os caras da criação? O que você está pensando também quando tiver todo mundo? É aquela famosa dor de cabeça positiva? Porque o Eric está fora, mas o Everton chegou, são 7 jogos, 7 vitórias. Como é para o treinador ter tantos jogadores qualificados assim, poder rodar o time, mas também ter que escolher o time para os jogos mais decisivos? Obrigado. Não, escolher, eu tenho sempre que escolher, independentemente de quem esteja, quem não esteja, eu tenho sempre que escolher quais são aqueles que vão iniciar e depois os outros 5 que vão entrar. Com certeza que é importante nós termos toda a gente disponível, que é para termos mais soluções, mas, como eu disse, acreditar no elenco é isto, é dar oportunidades àqueles que
que tinham menos oportunidades de mostrar o seu trabalho e mostrar competência, porque é que estão aqui no Flamengo. Jardim, prazer estar falando com você de novo. Hoje o Atlético... Típico mineiro, né? Claro que ele falava com o Jardim na época do Cruzeiro, mas o tom, né, o sotaque é típico, né? E ele já está rindo porque ele conhece o cara. Teve uma baixa de última hora que foi o Hulk. Queria saber de você se, além da questão física, técnica e tática, que o Flamengo foi muito superior, mentalmente, você sentiu que o Flamengo estava com a margem muito à frente do que o Atlético? Você acha que isso pode ter alguma interferência e que nisso pesa o jogo? É assim, eu não posso falar porque é que o Hulk não jogou, que não sei, mas com certeza que a estratégia do Atlético era para apresentar a melhor equipa. Acho que eles apresentaram uma equipa muito mais agressiva em termos de pressão. Eles tentaram nos pressionar mais com os jogadores que jogaram na frente, quer o avançado, quer o outro miúdo que era do Flamengo, que fez um grande jogo, o Vitor Hugo. Vitor Hugo, não é? O nome dele. Fez um grande jogo. Dei-lhe os parabéns. Quando acabou o jogo, fui dar os parabéns a esse miúdo, que esse miúdo fez um grande jogo. Tentaram ser mais agressivos na nossa primeira fase de construção. Algumas vezes criar-nos maiores problemas, outras vezes nós conseguimos sair e acabamos por construir o resultado e as finalizações dentro das nossas ideias de jogo e dentro dos nossos movimentos mais típicos nesta fase do Flamengo. Por isso estou satisfeito, mas não vou falar nunca da estratégia, ou porque não jogou o Hulk, ou mesmo o Ranieri, que era um jogador que estava a jogar ultimamente com o Hulk na frente. Ok? Ranieri, que ele fala, é o Renier, né? Renier, que foi do Flamengo. Agora, achei engraçado ele dizer que ele achou que o Vitor Hugo, que foi do Flamengo também, cria do Flamengo, está no Atlético agora, fez uma grande partida. Pô, Leonardo Jardim, foi muita bondade sua, viu? Não viu o Vitor Hugo fazer grande partida nenhuma. Então é isso aí, grande nação rubro-negra. Flamengo deu 4-0 no Atlético Mineiro. E todos os rubro-negros hoje vão dormir, por assim dizer, de alma lavada, né? Essa goleada vai ficar na história. E o que preocupa justamente os rivais palmeirenses é esse confronto entre Flamengo e Palmeiras no dia 23. O desespero dele é tão grande porque o Palmeiras não consegue jogar o futebol que o Flamengo joga, né? Esse futebol solto, esse futebol magnífico. Mas deixe nos comentários o que você achou do futebol do Flamengo hoje. Do Plata, que estava sendo muito questionado, do Arrascaeta, do Pedro, né, que fez 2 golaços. Deixe nos comentários. Não esqueça de também deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e também, galera, compartilhar este vídeo. Confere depois dos créditos na descrição. É isso aí. Bom, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Nos veremos no próximo vídeo.